E aí, meninos, e aí, garotada, e aí, rapaziada, vamos lá, mais um momento com vocês, com essa nova ferramenta, por esse novo canal, a mais uma aula, a mais uma vanguarda, agora o expressionismo. Primeiramente, os fatos que levaram à produção, o que antecedeu, o que provocou o surgimento de uma arte radical, uma arte provocadora, uma arte que trouxe o senso trágico da vida, o senso trágico do ser humano nas suas relações interpessoais, intersociais. Tranquilo, meninos? Então vamos lá. Final do século XIX, momento de tensão, um desenvolvimento da Europa, as ideias republicanas, a vida burguesa, a segunda revolução industrial, o neocolonialismo, o fortalecimento da burguesia como classe social no poder, fortalecimento econômico e político, social e cultural da burguesia, o positivismo, a república, segunda revolução industrial. Por outro lado, nós temos o surgimento e a organização de uma classe nova também, o proletariado. O proletariado começa a se organizar com as ideias de socialismo utópico primeiro, de anarquia depois e finalmente com o manifesto comunista e as ideias de formação de sindicato e de uma revolução do proletariado. Então todos esses fenômenos, todo esse confronto entre burguesia e proletariado gera um momento de tensão no contexto europeu e uma tensão muito acentuada em um país específico, a Alemanha. Tanto é que a Alemanha será o berço do expressionismo e a Alemanha será o berço também do governo mais radical da primeira metade na Europa do século XX. Tranquilos? Então vamos lá, momento tenso, final do século XIX, e nesse momento tenso, final do século XIX, nós temos alguns eventos que antecipam já o expressionismo, o movimento sombrio, o movimento do mal-estar, o movimento que veio para causar estranhamento, para provocar. No Brasil, nós temos, por exemplo, a produção de O Ateneu de Raul Pompeia. O Ateneu já traz aspectos que nós abordaremos mais tarde no expressionismo, como a visão caricata, a deformação do indivíduo, a deformação da personalidade, a representação de indivíduos grotescos, de indivíduos angustiados, de indivíduos marcados pelo sofrimento, pela miséria humana. Sofrimento não no sentido romântico, e nem miséria humana no sentido econômico, mas no sentido humano, do ser humano em suas relações interpessoais e intersociais, marcado pela angústia, pela mesquinharia, pela mediocridade, pela sua insignificância, o que provoca nele uma sensação muito grande de angústia, de depressão, de melancolia. O Ateneu é o primeiro retrato no Brasil dessas manifestações. E na Europa nós temos o judeu tcheco radicado na Alemanha, Franz Kafka, A Metamorfose. O protagonista Gregor Samsa é um marco dessa nova tendência da arte, é um marco do expressionismo. O indivíduo caricato, um indivíduo insignificante, um indivíduo recolhido na sua mediocridade, no seu quarto, transformado em um inseto gigante. Tranquilos? Então nós temos aqui no Brasil o Ateneu, no plano europeu uma das obras mais significativas da história, a obra de Franz Kafka, tanto a Metamorfose quanto o Processo. E nós temos também na pintura as primeiras manifestações na obra de Van Gogh, já antecipando aquilo que será aprofundado e radicalizado no expressionismo de Eduard Munch e do grupo alemão que nós veremos na sequência, logo no início de nosso trabalho com o expressionismo. Nesse primeiro momento, os movimentos, os fatos que antecederam, que provocaram o surgimento do expressionismo. E um dos principais no Brasil é a publicação do livro Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos. E é por ele que nós começamos, por um poema do paraibano Augusto dos Anjos, um poema marcado pelo mau gosto, pelo antilirismo, pelo estranhamento, pelo mal-estar, características fundamentais do movimento expressionista. Vamos, portanto, no início, à leitura de um poema de Augusto dos Anjos, para abrir a nossa aula, o nosso material sobre a vanguarda mais radical no ponto de vista trágico, no ponto de vista da tragédia humana. Tranquilo, meninos? Então vamos lá. Augusto dos Anjos versus a um coveiro é o que nós veremos na sequência. Versus a um coveiro. Numerar sepulturas e carneiros, reduzir carnes podres a algarismos, tal é, sem complicados silogismos, a aritmética hedionda dos coveiros. 1, 2, 3, 4, 5. Esoterismos da morte. E eu vejo em fúlgidos letreiros, na progressão dos números inteiros, a gênese de todos os abismos.
Ó Pitágoras da última aritmética, continua a contar na paz ascética dos tábitos carneiros sepulcrais, tíbias, cérebros, crânios, rádios e úmeros, porque, infinita como os próprios números, a tua conta não acaba mais. Augusto dos Anjos. Nós temos neste poema uma ruptura com a arte acadêmica, não no gênero textual, porque se trata de um soneto e o soneto é uma manifestação clássica acadêmica de arte. Mas, na representação do grotesco, essa representação do grotesco se manifesta na linguagem do texto, na linguagem do poema. E a linguagem do poema é uma linguagem marcadamente apoética, pela recorrência a expressões de caráter científico, no caso aqui da medicina, a enumeração dos ossos, e a recorrência a termos vulgares, carne podre, coveiros, que são termos não usualmente usados em poesia. Tranquilos? Então nós temos aqui primeiro no plano estrutural o caráter apoético do texto, o caráter apoético da linguagem do texto, e no plano discursivo o expressionismo se manifesta pelo antilirismo, o eu poético homenageia um coveiro, o poema contraria a lírica tradicional. Isso torna o poema como um poema de mau gosto, e o mau gosto tem como efeito produzir mal-estar no leitor, provocar o leitor, aguçar o leitor para o lado trágico da vida. Porque o expressionismo não é uma arte para entretenimento, mas é uma arte para provocar estranhamento, para produzir, para mexer com o leitor, fazer com que o leitor atente para que a vida não é feita apenas de delicadeza e beleza. Tranquilo, meninos? O surgimento e o desenvolvimento do expressionismo na Alemanha não é gratuito. A Alemanha é o país mais tenso da Europa do final do século XIX e início do XX. A Alemanha, nós temos desenvolvimento da Alemanha em duas guerras, o surgimento de um partido comunista muito forte, Rosa Luxemburgo, o surgimento do nazismo, uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise social, uma crise política que marcou a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Então, nesse país de crise intensa, surge a vanguarda que marca, a vanguarda que traduz a tragédia humana, o expressionismo. E o ponto de partida da vanguarda é um movimento chamado A Ponte. E nesse movimento surgiu um manifesto que marcou o início e marcou ponto, e marcou época, marcou a atitude expressionista na Alemanha. Portanto, nós temos aqui o surgimento na Alemanha devido à crise intensa e devido ao fato de ser um país extremamente desenvolvido do ponto de vista intelectual, com influência muito grande da filosofia de Nietzsche, a intensidade, a tensão, a angústia humana. Então, nada mais natural que o movimento surgisse lá e se desenvolvesse lá. Nós temos com vocês aqui agora o manifesto do movimento A Ponte, uma espécie de marca inicial do expressionismo alemão, e a abordagem, o trabalho com vocês, a apresentação a vocês de duas pinturas significativas, dois ícones da pintura alemã. Então, apresentarei com vocês agora o manifesto, nós observaremos algumas características e vocês observarão essas características, a deformação, a decomposição, o caráter sombrio, o caráter trágico, o senso trágico da vida, a tragédia humana representada pelo expressionismo. Vamos lá? E um dos principais pontos é o movimento A Ponte, um encontro de artistas que produziu um manifesto que nós trazemos aqui para vocês, certo? Nós temos aqui um manifesto talhado em madeira e ao lado a sua tradução. Com fé no desenvolvimento e uma nova geração de criadores e de apreciadores, convocamos a unir-se toda a juventude. Como jovens, o futuro nós carregamos, desejando com as nossas próprias mãos lutar pela liberdade de vida e de movimento contra as velhas forças. É dos nossos todo aquele que, de um modo autêntico e imediato, segue o impulso que o leva à criação. A Ponte, Manifesto Expressionista, 1906. Então nós temos aqui o manifesto do movimento, o surgimento do movimento na Alemanha, o seu manifesto. Nós temos exemplo aqui na pintura da arte expressionista e vocês vão observar aqui exatamente o que levou o expressionismo a causar um choque, um mal-estar na sociedade alemã. E a consequência desse choque é o seu banimento pelo nazismo. O nazismo vai acusar o expressionismo de corromper a juventude, vai acusar o expressionismo de corromper a arte, acabando com o conceito de belo na arte. A questão é que o expressionismo não considera os conceitos de belo e de feio. O expressionismo representa o senso trágico da vida. Isso foi o suficiente para desagradar a ética, a estética nazista e fazer com que o nazismo banisse o expressionismo da vida alemã. O expressionismo foi retomado depois, obviamente,
mas foi uma das principais vítimas do recolhimento de telas, da censura pelo governo alemão. Tranquilo, meninos? Então é importante vocês registrarem, é importante vocês terem contato com esse aspecto do expressionismo na Europa e com o objetivo fundamental do expressionismo, que é de chocar, que é de produzir estranhamento, produzir mal-estar, trazer para a arte o senso trágico da vida, o senso trágico do ser humano, na sua pequenez, na sua mediocridade, na sua mesquinharia, no seu aspecto negativo, sombrio, no seu inconsciente trágico, no que ele tem de pior. Tranquilo, meninas? Nesta aula nós estudamos com vocês o expressionismo, uma das vanguardas mais importantes, uma das três que praticamente ficam em todo o século XX, em todas as produções do século XX. O expressionismo trouxe, eu fixei com vocês aqui várias vezes, a tragédia humana, se opondo à comédia humana de Henri Balzac, se opondo à visão idealista do romantismo, se opondo à visão do impressionismo, a perspectiva superficial do impressionismo, que não conseguia ver o que estava além da superfície, que não conseguia perceber a profundidade da vida. E nessa profundidade tem lodo, tem lama, tem sujeira, tem miséria, tem angústia, tem tensão. O expressionismo se opôs à comédia humana, trazendo a tragédia humana. O expressionismo se opôs à leitura superficial do impressionismo, trazendo uma leitura de profundidade. O expressionismo trouxe o ser humano em seus aspectos mais profundos, em sua angústia, sua tensão, sua miséria, em sua selvageria, a selvageria do seu inconsciente, do seu id. Não, o expressionismo repercute na pintura, repercute na música. A grande transformação da música no século XX veio do expressionismo, a música dodecafônica de Schoenberg, que nós temos, da qual nós temos uma influência muito forte na música brasileira. E se vocês quiserem perceber, se vocês quiserem fazer uma leitura dessa influência, procurem ler, procurem ver a música de Arrigo Barnabé da década de 1980, tranquilos? E nós temos também o expressionismo no cinema. O cinema alemão da primeira metade do século XX, que para nós hoje é difícil, são filmes antigos, são filmes que envelheceram e são filmes que não tem como resgatar a qualidade de filmagem. Nós temos no cinema contemporâneo a marca do expressionismo, por exemplo, em algumas produções de David Cronenberg. Não o expressionismo assim tão violento como foi o cinema alemão, mas obras como A Mosca e Marcas da Violência são duas produções de Cronenberg que retratam o ser humano na superfície e na profundidade. No cinema nacional nós temos um dos melhores filmes do Brasil, um dos melhores filmes contemporâneos do Brasil, Amarelo Manga. Caso vocês tenham a oportunidade, vejam Amarelo Manga. É um filme muito forte, um filme muito marcante, um filme que tem todo esse traçado, todo esse traço do expressionismo. É olhar a vida na sua profundidade, tirar o olhar da superfície. Essa é a grande preocupação do expressionismo. Tirar o olhar superficial e trazer um olhar de profundidade para a realidade humana, produzindo uma arte que causa estranhamento, não entretenimento, produzindo mal-estar com a finalidade de transformar o indivíduo e a realidade. Certo, meninos? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham percebido, apreendido essas características do expressionismo na linguagem e no discurso. Certo? Tudo de bom para vocês. É o que deseja o Titio Simbas.